Fernando Henrique, eu tenho 26 anos, sou discípulo do pastor Andrigo e da pastora Angélica. Bom, vou contar um pouco da minha história aqui para vocês. Vou contar dois fatos que marcaram a minha vida e que me trouxeram para o Arena. O primeiro deles foi o meu relacionamento com o meu pai, que era um relacionamento bem complicado, porque o meu pai de sangue, eu não conheci ele morreu quando eu tinha 6 anos de idade, e eu fui criado pelo meu padrasto. E algumas situações que eu passei com ele marcaram a minha vida. Por quê? O meu relacionamento com ele era bem complicado. Ele dava um horário para me chegar dentro de casa, que era às 10h30 da noite, e eu sempre atrasava, sempre chegava um pouquinho mais tarde. E nisso ele falava para mim, hoje você não vai jantar. Eu dormia sem jantar. Eu nunca apanhei do meu pai de vara, cinta, não, era só porrada, paulada, isso e aquilo. E me xingava, amaldiçoava a minha vida. E essas coisas marcaram muito a minha vida. Por quê? Porque eu cresci um cara com autoestima muito pequena, um cara que não acreditava em si mesmo, um cara que tinha uma raiva muito grande dentro do coração do pai, porque ele era meu padrasto, mas ele me criou, ele que cuidou de mim quando a minha mãe ficou grávida, mas o meu relacionamento com ele era algo, não existia na verdade. Então essas coisas foram me marcando, porque, vamos mandar real aqui, ele me espancava, né? Eu era espancado quando eu era criança. E uma outra coisa que marcou a minha vida também foi quando o meu irmão ele se envolveu com droga. Que foi numa época que eu estava começando a ir para a igreja, estava começando a ouvir da palavra de Deus, tudo. E nessa época o meu irmão se envolveu com droga. Só que nisso eu tinha saído de casa. Fui morar com a minha avó porque eu tinha tido um problema com o meu pai. Ele tinha 13 anos nessa época. E nesse tempo que o meu irmão se envolveu com droga, a minha mãe ela teve uma depressão muito profunda. E eu lembro que eu vivia atrás do meu irmão na rua e tal, para levar ele para casa, essas coisas. E eu olhava para minha família e eu falava, caramba, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que ser a diferença nesse lugar. E foi aí onde entrou o Arena na minha vida. Eu estudava com a Bárbara Ribeiro, irmã do Jean, que toca bateria na igreja, no Colégio Rodrigues Alves. E eu lembro que um dia eu fui num show do David Keelan aqui em Maringá, lá no Chico Neto, e nesse show eu encontrei ela, a gente começou a conversar e tal, daí ela falou, Fernando, vai um dia lá na minha igreja, lá no Arena Jovem. Eu falei, não, beleza, eu vou sim. O show foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, eu fui pro Arena. Na época o Arena era lá na Pedro Táxi. Eu entrei dentro daquela igreja, eu lembro que eu ficava lá no cantinho da parede, lá, olhando a galera e tal, não sei o quê. E a partir daquele dia, dessa decisão que eu tive no meu coração de aceitar o convite dela, eu nunca mais deixei de ir no Arena. Nunca mais deixei de ir, fui por revisão de vida, virei um líder e tal, e Deus foi trabalhando, Deus foi mudando as coisas dentro de mim. Eu costumo dizer, quando eu vou dar alguma célula, algum discipulado, que eu sou um cara que eu tenho marcas na minha vida, que essas marcas poderiam ter me tirado do propósito de Deus, mas não, Deus ele me fez permanecer na casa dele. E o Arena foi algo muito, muito bom na minha vida, porque através do Arena eu venci a timidez. Eu era um cara muito tímido, que não conversava com muita gente, era difícil eu estar na roda, trocando ideia com a galera. Hoje eu sou um pouco assim ainda, mas não igual antes, converso com todo mundo e tal. Mas o Arena fez a diferença na minha vida, porque aqui eu aprendi que eu posso alcançar tudo aquilo que Deus tem para minha vida, eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, eu posso marcar essa geração através da minha vida. E é isso aí, cara. O Arena fez isso na minha vida. Hoje eu sou líder de uma equipe, o nome dessa equipe é Ousados. E a missão que eu tenho, junto com a Vanessa, que é líder também, que é de marcar essa geração, trazer algo de diferente para essa geração. Porque
Deus, ele mudou a minha história. Ele mudou a minha vida, ele mudou o meu caráter. Um cara que tinha uma autoestima pequena, baixa, ele fez um cara que acredita nos teus sonhos, que acredita que pode viver algo novo na sua vida todos os dias. E é isso daí.